Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Sejam todos bem-vindos. E vou falar, claro, um pouquinho sobre o debate de ontem. Para mim, foi um espetáculo pavoroso. A impressão que eu fiquei no transcorrer do tal debate é que entrávamos num túnel do tempo. Eu tive a impressão de que se olhasse para fora, viria lá na rua estacionados veículos como Maverick, Rural, Brasília, Variante, Opalão, lembram do Opalão? Não seria de todo mal, né? Principalmente para quem gosta de motores V8. Mas, sim, eu tive a sensação de fazer uma volta no tempo. Olhei-me várias vezes para comprovar que não estava de fato vestindo uma calça brincoringa, boca de sino, um sapato Vulcabras, plataforma alta, ou então uma camisa baulon. Pois é. Acontece que esse triste espetáculo de ontem é a reedição, sabe-se lá, de qual número? De todos os debates anteriores, que não servem para absolutamente nada, a não ser para dar risada de quando em quando, ou então regurgitar de quando em quando. Ontem foi a mesma coisa. Dá um pulinho ali no banheiro, né? Solta o troço e volta e dá um pouquinho de risada. Eu comecei dando muita risada com Ciro Gomes. Ciro Gomes parecia ele também reeditar Paulo Freire, com sua receita pra lá de Rolando Lero sobre a educação. Ele atacou várias vezes essa decoreba aí. Pois é, essa decoreba. Então a receita para Ciro Gomes, em relação à educação, é deixar os alunos cada vez mais burros, acabando com essa decoreba. A decoreba é um termo pejorativo de decorar, é claro. Se não fôssemos capazes de decorar, nem nós, nem os chineses, nem os japoneses saberíamos jamais o uso da própria língua, principalmente chineses e japoneses que aprendem a decorar desde pequenininhos. Talvez não por outra razão, os chineses e os japoneses são considerados os mais inteligentes da Terra. Eles decoram, sim, decoram fórmulas, decoram trechos inteiros de doutrina e por aí vai. E nós, que deixamos a decoreba de lado, não sabemos nem mais quando foi, por exemplo, a descoberta do Brasil. Porque Paulo Freire, eu me lembro, já nos anos 80, eu era influenciado pela pedagogia de Paulo Freire, queria desconstruir toda esta pedagogia. E ontem, no debate, teve o seu retorno glorioso, por assim dizer, na figura do Cirão da Massa, que falou sobre algo como, eu até anotei aqui, pedagogia emancipadora, o que me pareceu mais uma demagogia emancipadora, porque pedagogia emancipadora é dos mais vazios os termos, o mais vazio, claro, não diz nada. Bem, seja como for, os outros candidatos, exceto Bolsonaro, tinham planos mirabolantes para a educação, como Simone Tebet e Soraya Tronic. Eu tenho que anotar aqui, porque para mim até ontem era uma ilustre desconhecida. As duas têm propostas bem modernas para a educação. Encher os professores de dinheiro e também as escolas, claro, como se ninguém nunca tivesse pensado nisso. Soraya Tronic chegou a dizer que, se eleita for, ela permitirá, ou melhor, concederá aos professores isenção na declaração do imposto de renda. Pois é. Só que logo depois ela se contradisse, citando Lula. Disse que o Brasil gasta em educação o que o primeiro mundo gasta, mas o resultado é de terceiro mundo, então tem que parar com isso. Primeiro ela diz que é preciso encher os professores de dinheiro, depois ela diz que tem que parar com isso, não é mesmo? Pois é. Mais ou menos na mesma linha, então, a senadora Simone Tebet. Pois é.
Simone Tebet, aliás, foi protagonista dos momentos mais constrangedores, por que não dizer? Engraçados também, ela também teve uma frase engraçada, falando sobre o descaso do desalmado presidente Bolsonaro em relação às vítimas da pandemia. Ele foi incapaz de pegar a sua moto e entrar num hospital. Pois é. Bem, talvez de cadeira de roda seja possível, talvez o único veículo, cadeira de roda e maca, né? Agora, moto, entrar no hospital de moto seria um tanto quanto complicado para o presidente Bolsonaro. Foi um daqueles momentos engraçadíssimos. Mas teve mais. Bolsonaro, isso foi engraçado, mas muito interessante, falou para Lula: pare de mentir, a mentira está no seu DNA. Foi engraçado porque Lula parecia, já que falei numa volta no tempo, aquelas comédias pastelão do Bronco, dos anos 60 e 70. O Bronco, um personagem de Ronald Golias, aprontava das suas e depois fazia aquela carinha de tô bem limpinho, não tenho nada com isso. E o Lula parecia isso. Tô aqui de boa, sou o cara da paz. Por falar em paz, todos eles pediram a paz. Pediram a paz e logo em seguida pegaram no porrete para bater em Bolsonaro, porque ali estavam todos contra um, não é mesmo? Quem não viu isso? Teve mais coisa engraçada, como, por exemplo, vejam só que frase engraçada e também muito interessante. Fui inocentado em todas as instâncias, inclusive na ONU, como se a ONU fosse um tribunal, não é mesmo? A ONU é uma organização representativa, e por ser representativa, ela muito representa a esquerda, e pode inocentar, eventualmente, Lula, Pol Pot, Stalin, não é mesmo? Entre outros, claro, que não significa nada. Mas o fato de Lula dizer que foi inocentado em todas as instâncias é um pouco demais, não é mesmo? Pois é. Então foi um daqueles momentos em que eu não sabia se eu corria para o banheiro ou dava risada, né? Bem, eu fiz as duas coisas. Acabei fazendo as duas coisas no mesmo lugar. Pois é. Só faltou Lula dizer que foi inocentado também por William Bonner. Mas é claro, não dá para falar tudo num debate, né? São muitos assuntos. Pois é. Bem, da parte de Bolsonaro, claro, ele também foi protagonista. Foi protagonista de coisas como você é uma vergonha para o jornalismo. E dá para duvidar? Pois é. Mas aí, claro, os outros aproveitaram o momento vitimismo da hora. E Lula, ao se despedir da galera, quis mostrar, claro, solidariedade àquela vítima desta agressão contra a mulher. Pois é, como se a coitada da jornalista estivesse saindo de ambulância, não é mesmo? Não, estava dando risada. Por quê? Porque foi mais uma pegadinha que deu certo. Bem, o que mais? Eu anotei ainda mais coisas aqui, vamos ver, mais coisas engraçadas. Sim, se não me engano foi Soraya Tronic, a candidata da contradição, que disse que Bolsonaro divide o país. Sim, aliás, ele já pegou dividido, porque segundo ela, e nisso ela está certa, o PT nos separou entre o nós e o eles. E aí Bolsonaro chega e nos separa também. Bem, então separou em 4, porque o Brasil já estava dividido em 2, não é mesmo? Bolsonaro já pegou um país dividido. E aí, fazer o quê? Para unir esse país, bem, só se a outra parte aceitar um governo que não rouba, que investe em infraestrutura aqui dentro e não lá fora, entre outras tantas coisas. Teve algo engraçado também quando Lula se referiu ao fato de Bolsonaro ter, não me lembro bem o termo, mas corrompido, algo como corrompido toda a família, inclusive os filhos. Pois é. Bem, ali está alguém que é pai de um exemplo, não é mesmo? De um rapaz que era porteiro, se não me engano, de um zoológico e depois alçou-se aos píncaros do sucesso empresarial assim, durante a presidência do homem, não é mesmo? Pois é.
Tem mais coisas aqui, eu poderia até falar no decorrer do período. Esta não pode passar batida. Alguém perguntou ao Bolsonaro como que ele tiraria, de onde ele tiraria recursos. Se não me engano, foi o Cirão da Massa, né? O bronco da vez. O bronco da vez não, peraí, minto. Ciro da Massa estava tão legal, tão bacana, só faltou chorar, que parece que estava concorrendo à vaga de pastor, não é mesmo? Ou animador de quermesse. Eu amo vocês. Dá essa forcinha pra mim, dá essa moralzinha pra mim. Pois é, eu amo vocês. Bem, mas isso é só um parênteses. Alguém perguntou para o Bolsonaro de onde ele tiraria recursos para continuar mantendo o assistencialismo, ou a bolsa isso, a bolsa aquilo, enfim. E Bolsonaro disse, não roubando. E não é que deu para fazer um monte de obra no país, não roubando? Pois é. Então, eu poderia falar horas e horas e horas e horas sobre o debate, porque eu tenho todo gravado, dá para puxar pedacinho, trecho daqui, trecho dali, mas eu confesso para os amigos, não tenho muito interesse. Pelo seguinte, aliás, eu já mandei avisar a todos os outros candidatos. Eu não participo mais de debate nenhum. Eu não participarei, claro, como espectador, como ouvinte. Por quê? Para preservar a minha sanidade, o meu sentido estético, o meu senso moral, a minha inteligência e os meus ouvidos, que, aliás, não são penicos. Por quê? Porque de tudo isso que a gente viu ontem espremendo, não sobra nada. O que realmente fica nessa história é o comportamento autêntico de Bolsonaro. Ele entrou como sempre foi e saiu como sempre foi. Parecia até em alguns momentos o velho deputado, que, sim, chegou à presidência por representar passar esta confiança e essa autenticidade para a população. Ele é o que é, ponto. Os outros são animais independentes que construirão o mundo a partir do zero. Todos eles têm proposta. Sim, eu construirei o mundo a partir do zero. Eu construirei o Brasil a partir do nada. Aliás, a nota deprimente em relação ao Brasil veio da Simone Tebet, novamente, que chegou a passar a imagem de um Brasil onde as pessoas estão nas ruas comendo lixo. Sim, eventualmente pode ter, claro, como nas grandes cidades, por exemplo, nas cracolândias da vida, mas são problemas municipais, evidentemente. Agora, o sentido estético desse Brasil da Simone Tebet é que estamos piores do que Venezuela, Argentina, Sudão, etc. e tal. E não é verdade. Então, para preservar o meu sentido estético e os meus ouvidos, eu não verei mais nenhum debate. Porque penso eu, quem no Brasil não conhece esses todos candidatos, não é mesmo? Principalmente esses que se apresentam agora como animais políticos independentes, que farão sozinhos tudo aquilo que está no mundo mágico e encantado. Enquanto o único verdadeiro vem para dizer o seguinte, olha, nós estamos fazendo isso, isso e aquilo. Só que também por conta desses formatos absurdos, desses absurdos debates, não dá para dizer o que está fazendo, claro. Então é só para desgastar. Por isso, eu não participo mais, não verei mais debate nenhum. Já conheço o presidente Bolsonaro de cor e salteado e conheço ainda mais os outros. Quero dizer, aqueles que realmente disputam o páreo, Cirão da Massa e Luiz Inácio. Desses eu conheço bastante. Teve também um outro candidato do Novo, não recordo nem o nome, que só faltou dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui a lista das pessoas ricas do país, são tantos, eu vou governar para vocês, ok? Só faltou isso. Pois é. Bem, então eu acho que é isso, né? Eu não verei mais debate nenhum. Aliás, o que realmente me tocou ontem é esta paralaxe, por que não dizer, entre o que consumimos a diário, a minuto, de minuto em minuto nas redes sociais, e esse formato engessado que é completamente irreal.
Bolsonaro hoje bate papo com todo mundo o tempo todo, desde que acorda lá no chiqueirinho do Palácio da Alvorada, né? Aquela parte externa lá onde ele conversa com a galera, até a hora de dormir. Ele está sempre se expondo aí nas redes sociais, todo mundo já conhece o que ele fez e o que ele promete fazer. E os outros, bem, a gente sabe, por exemplo, que o Lula, onde vai, tem um cercadinho fechado ali, o protegendo de tudo e de todos. E Cirão da Massa, que diz que anda por esse país, ninguém viu até agora, né? Pois é, mas parece que ele anda mesmo. Ele foi, inclusive, a Barretos há um tempo atrás. De quando em quando ele dá o ar da graça, claro, mas, enfim, todos nós conhecemos bem, sem dependermos deste antigo modelo de debate. Eu procurei uma palavra bem suave, antigo modelo, mas é caquético, é cafona, é atrasado, cheira a naftalina. Bem, para terminar, claro, não posso deixar de dizer quem ganhou o debate. Muita gente quer saber. E aí, professor, quem ganhou o debate? Quem foi para o confronto, claro. Não sei se os amigos perceberam, mas todo mundo ali fez cara de santinho ou tentou manter-se, né, na santidade, exceto Simone Tebet, que essa, desde o começo, foi para o confronto. E, aliás, a política é, sim, a arte do confronto. E Bolsonaro, evidentemente. Acontece que Simone Tebet foi para a arte do confronto até receber um golpe e daí sim fazer o que estava no script, no programa. Fazer-se de vítima, claro. Usar do vitimismo. Vítima do misógino, do machista, do bicicletista Bolsonaro. E Bolsonaro também. Quando chamou Lula de mentiroso, por exemplo, ele estava exercendo, sim, aquilo que todo político deveria fazer em debate. Para que o debate tenha algum sentido, é preciso lavar roupa suja, não é mesmo? Mas hoje a nossa sociedade está tão fragilizada, não é? Tão sensívelzinha, que parece que basta uma palavra um pouco mais honesta, por que não dizer, ou ríspida, pronto, o mundo desaba. E era o que estava todo mundo tentando fazer ali, colocar Bolsonaro numa armadilha, a ponto de Bolsonaro tirar a camisa e ir para cima na base do murro, era o que queriam, não é mesmo? Bolsonaro, lembrando, como disse o velho deputado, foi sim um tanto quanto politicamente incorreto para esta nova geração de brasileiros frágeis. Mas para a velha geração, como a minha, por exemplo, isso é fazer política. E nisso ele foi muito bem. Então, portanto, eu acho que por aí ele venceu o debate. Só que o que é vitória para uns pode ser derrota para outros. Hoje, certamente, terá muita gente explorando isso. A rudeza de Bolsonaro. Enquanto os outros tão limpinhos e bacanas, não é? Como Cirão da Massa, repito novamente, parecia ser um candidato animador de quermesse. E Lula, aquele que desceu de Marte, né? Limpo, branco como a neve. Então, a vitória de Bolsonaro é mais pela sua autenticidade e também pelo modo de fazer política, de ir para o confronto. E ele pode ir para o confronto porque não tem rabo preso, não é mesmo? Ele pode. Bem, mas enfim, esse foi o meu último debate. Não participarei mais de mais nenhum, porque não acrescenta absolutamente nada. E penso eu aqui na minha humilde opinião, que o presidente também não deveria ir mais. Ele não tem razão, ele não tem motivo, não tem necessidade para se tornar conhecido através de debate onde todos estão contra ele. Eu acho um tanto quanto inútil, desnecessário e desgastante, claro, só para ele, que aliás ontem estava cansado. Não sei se falei disso, né? Parecia cansado, sim, não é para menos, né? Não é para menos.
Bem, se você gostou desse vídeo, e se possível, se puder, deixe o seu like, e se puder também torne-se membro do canal Professor Belei. Alguém no YouTube baixou os preços sem me consultar, eu não sabia. O YouTube está fazendo uma oferta, um ofertão da membresia. Baixou aí alguns centavos ou reais em alguns planos de membresia. Eu não sabia, fiquei surpreso ontem ao saber, mas tem tantas coisas que eu não sabia aqui em relação ao YouTube, né? Então essa foi só uma a mais. Mas se você puder, então torne-se membro do canal. Eu já não acredito em mais nada disso, eu sei que você não vai dar o like, não vai ser membro, e o canal daqui a pouco vai, né, não é mesmo? Ser condenado. Aliás, parece, nós já estamos condenados. É mais um tempo só de canal Professor Belei, mas não custa, né? A patroa mandou pedir o seu like e a sua membresia, então eu estou pedindo. Até depois.